domínio sobre o seu espírito para o reter, nem que tenha poder sobre o dia da morte, nem há licença em tempo de guerra, nem tampouco a impiedade livrará aquele a quem ela está entregue. Eu acho esse versículo aqui, 8, muito interessante, porque ele fala de 3 coisas que nós não temos o domínio. Primeira coisa que ele vai falar, que nós não temos domínio sobre o espírito para o reter. O que o texto está dizendo para a gente? Que nós não temos esse domínio sobre as nossas ações, no sentido de você conseguir se frear. Se existe algo difícil para o ser humano, é ele ter aquilo que Paulo vai chamar lá na frente de domínio próprio. O que é o domínio próprio? É você querer fazer determinada coisa, você ter o desejo de fazer determinada coisa, você ter na sua mente o pensamento em fazer aquilo e você conseguir se brecar. Isso é domínio próprio. Você saber até onde você pode ir. Então, em muitos momentos da nossa vida, nós somos confrontados com situações que nós falamos, olha, eu fiz isso, na verdade eu fiz por impulso. O que é fazer por impulso? Eu fiz sem pensar, foi algo que aconteceu de forma, sem eu pensar, sem eu calcular, sem eu pensar nas consequências, eu simplesmente fiz. Eu tomei uma atitude pela meu impulso, pela minha vontade. O texto de Eclesiastes ele vai dizer mais ou menos isso, que a gente não consegue ter esse freio. Isso realmente é um dos nossos desafios, conseguir brecar, conseguir voltar para trás, conseguir recuar, conseguir controlar, por exemplo, no momento do nervoso, você estourar. Quando a pessoa ela passa aqui dentro, o período de tratamento aqui, o que é ensinado para essa pessoa, ou pelo menos aquilo que nós tentamos passar para a pessoa? A necessidade desse domínio próprio. Mas é fácil ter o domínio próprio? Não é fácil. Eclesiastes diz que a gente não consegue ter esse domínio próprio. Se não tem como a gente ter esse domínio próprio de forma 100% segura, o que nós devemos fazer então? Nós devemos evitar aquilo que a gente consegue evitar. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu sou uma pessoa de um temperamento muito forte, se eu sou uma pessoa que quando eu fico nervoso, eu faço isso, faço aquilo, o que eu devo fazer? Se eu não consigo reter, o melhor eu fazer é evitar. No caso da dependência química, que é o desafio que nós estamos tratando aqui, o que tem que ser feito? Evitar. Eu não consigo resistir, eu não consigo voltar para trás se eu estou aqui na situação. Então o que eu faço? Evito a situação. Evito os lugares que vão me propiciar a condição de eu ter o acesso à substância. Evito o lugar, evito determinadas pessoas. Existem pessoas que elas são influências negativas para isso. Então, se eu tenho o convívio com essas pessoas, a probabilidade de eu ter uma recaída ela é muito grande. Então, o que eu devo fazer? Evitar esse convívio, evitar aquele ambiente, evitar aquela situação. Eu já percebi que quando eu estou muito assim ou muito assado, eu acabo que vou descarregar na dependência. O que eu faço? Eu evito. Se o texto de Eclesiastes está dizendo que a gente não consegue ter esse domínio sobre o nosso espírito, se a gente não consegue voltar, então o que eu faço? Eu não entro na situação. O grande desafio é a gente evitar com que esse mal chegue à nossa vida. O grande desafio da pessoa que lida com a dependência química é ela descobrir quais são os gatilhos que acionam dentro dela o desejo de usar a substância. E percebe, se nós colocarmos 10 pessoas com problema de dependência química, serão 10 gatilhos diferentes. Serão 10 pessoas com 10 desafios diferentes. Alguém vai dizer, eu uso, o gatilho aciona quando eu estou me sentindo sozinho. Outro vai dizer, não, quando eu estou no meio das pessoas, no meio dos meus amigos, eu acabo acionando o gatilho. Outros vão dizer, não, eu só aciono o gatilho quando eu tenho dinheiro na mão. Se eu não tenho dinheiro, não tenho problema. Então, cada um tem uma situação. Se a gente não consegue voltar, reter, o que a gente faz? Evita.
E o grande problema é que nós achamos, isso serve para todos nós achamos que nós conseguimos voltar. É aquela pessoa que morre na represa, geralmente em represa. A pessoa começa a atravessar a represa, ela enxerga o outro lado, o que ela fala? Eu consigo chegar lá. E ela vai. E ela consegue ir, vai. E quando chega na metade da travessia, ou na hora de voltar, começa a faltar o fôlego. E muitos morrem lá no meio. Quem morre geralmente em represa são pessoas que sabem nadar. Por quê? Porque elas acreditam que elas conseguem ir e voltar. E nós, às vezes, temos essa sensação de falsa segurança. Eu consigo ir e voltar. Eu não tenho problema mais, pastor, já estou limpo há tanto tempo. Já estou limpo há 1 ano. Já estou limpo há 10 anos. Eu posso ir lá na biqueira que eu frequentava, eu posso ir lá naquele bar que eu ia, eu não vou ter recaída. Isso é uma falsa segurança. Porque ninguém consegue reter, conforme Eclesiastes 8:8 vai dizer, ninguém consegue reter o Espírito. A gente não consegue prever. Pode ser que você consiga entrar e sair tranquilamente. Mas pode ser que quando você entra e tenta sair, falta força, falta fôlego para você. Daí é que acontece a recaída. Tá certo? Ele vai dizer que a gente não consegue dominar o Espírito. Depois ele vai dizer o quê? Não consegue também ter poder sobre o dia da morte. Nós não sabemos o dia da morte. A gente não gosta, geralmente as pessoas não gostam nem de pensar sobre a morte. É estranho pensar sobre a morte. Às vezes, quando a gente fala da morte, tem pessoas que falam assim, eu não imagino eu sem minha mãe, não imagino sem o meu pai, não imagino sem um filho. Porque a gente não gosta de ter esse pensamento sobre a morte. A gente não consegue pensar sobre a nossa morte. Tem pessoas que falam assim, não, eu não tenho problema com a morte. O dia que Deus me chamar, beleza, tranquilo. Mas isso também não é verdade. Porque quando nós passamos por uma experiência de quase morte, nós percebemos o quanto o negócio é desesperador. Quando a gente passa por uma sensação que parece que vai morrer, dá desespero. Por quê? Porque o ser humano não foi feito para a morte. Nós somos feitos para viver eternamente. A morte acontece por causa do pecado. Mas no nosso DNA, digamos assim, nós somos feitos para viver. Por isso que nós fazemos de tudo para viver. O texto vai dizer que a gente não sabe o dia da morte. Pode ser hoje, pode ser amanhã, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, pode ser que alguém aqui na mesa vai viver mais 60 anos. Amém. Eu espero que viva muito. Nós não sabemos o dia da morte. Mas a morte, Eclesiastes é um texto muito claro para dizer que a morte é uma realidade, que todo ser humano morre. E aí, como que vai ser no dia da morte? Ah, mas eu não gosto nem de pensar nisso. Eu sei, mas é uma realidade que nós devemos pensar. Porque às vezes nós vivemos como se a gente não fosse morrer. Às vezes nós brincamos com a vida, brincamos com as oportunidades que a vida tem nos dado, e a gente se esquece que uma hora a gente vai morrer. E que se nós não aproveitarmos a vida no sentido de viver bem na presença de Deus, nós simplesmente vamos passar pela vida. A gente não sabe o dia da morte. E em terceiro lugar, ele fala assim, não há licença em tempo de guerra. O que significa isso? Que todos nós temos um período de guerra. E que nada vai nos privar de passar pelo momento da guerra. Então, o irmão, quando eu cheguei aqui, o irmão falou, poxa, pastor, é difícil. É guerra, meu irmão, não é fácil. E a guerra todos nós passamos. Aqui é difícil a guerra. Mas lá fora? Como que vai ser lá fora? Vai ser mais difícil ainda. E por quê? Porque a guerra é uma realidade de todos nós. E a nossa guerra, ela não é temporal. Não é um período de guerra. Nós estamos numa guerra constante. É guerra todo dia. Todo dia o Marcão aqui acorda, tem uma guerra. Né? Todo dia o Marco acorda, tem uma guerra. Todo dia a pessoa que já teve a dependência química, ela vai ter essa guerra até quando? Até enquanto ela viver. Enquanto ela viver, ela vai ter essa guerra. Eu tenho as minhas guerras diárias também. Então o texto fala o quê? Que não adianta se você é ímpio, se você é justo, se você serve a Deus ou não. Todos nós enfrentamos as guerras. Todos nós. E a guerra ela não acontece aqui do lado de fora. Ela acontece aqui, mas às vezes ela acontece aqui dentro de nós. Os conflitos aqui dentro, entre razão e sentimento,
a nossa guerra para nós sobrevivermos, a nossa guerra contra o pecado, a nossa guerra contra as tentações. É uma guerra diária. E como que a gente consegue superar as guerras? Buscando força em Deus, buscando estratégias em Deus. Então não pense você que a tua maior guerra é estar aqui dentro. Aqui é só mais uma que você vai enfrentar. A convivência, o horário, isso e aquilo, é só uma situação. Porque a nossa guerra ela vai ser diária. Hoje é uma guerra, amanhã é uma outra situação, daqui a 10 anos serão outras situações, mas essa questão de enfrentar a guerra, enquanto nós vivermos, nós enfrentaremos as nossas guerras. E o importante é nós buscarmos de Deus força para suportá-las. Buscarmos de Deus estratégias para suportá-las. Buscar de Deus estratégias para sair delas. Mas elas sempre estarão presentes na nossa vida. Amém? Então é essa palavra que Deus nos deu nessa manhã. Nós temos esse desafio com dominar o próprio espírito. Não sabemos o dia da morte. E ninguém aqui está isento de passar pela guerra. Então não importa se você é uma pessoa de oração ou se você nunca orou. Todos nós temos as guerras. E as nossas vitórias, nós encontraremos elas em Deus. Amém? Amém. Que Deus abençoe a cada um. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez. Graças a Deus. Amém? Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos.